Boa noite a todos. Hoje estamos aqui para comemorar o Dia Internacional da Conscientização contra a Violência da Pessoa Idosa. Hoje temos o prazer de ter a palestra com a psicóloga Rosiane Teixeira. Ela é uma psicóloga clínica social, atende adolescentes, idosos e também adultos. E ela faz parte de uma ONG lá em Atibaia, onde atende pacientes com problemas oncológicos. Então, uma pessoa que sabe bem a vivência da pessoa idosa e vai nos transmitir da melhor forma e nos conscientizar sobre o dia, que é o dia 16 de junho, que é uma data importante para nós da PPI e para todos aqueles que precisam de estar sempre lutando a favor da pessoa idosa. Obrigada. Obrigada, Rosiane. Obrigada, boa noite. Eu agradeço o convite, a Sônia me fez esse convite, né? O pessoal da Pastoral, que eu já tive o prazer de conhecer, de conversar algumas vezes, a gente já fez algumas rodas de conversa, né, sobre o tema pessoa idosa, sobre trabalhos voluntários, e agradeço por poder estar aqui mais uma vez, agradeço a confiança de vocês, tá? A gente não tem o projetor, mas aí eu montei um material aqui para a gente ir seguindo ele, mas quem me conhece, com quem eu já conversei aqui, sabe que eu não gosto da palestra, né? Eu gosto de interagir, gosto desse lugar de igualdade, porque é o que eu falo, é uma troca, aprendo muito com vocês também, principalmente vocês que estão inseridos aí nesse trabalho da pastoral da pessoa idosa, né? Então vocês têm muita coisa também para me ensinar, muita coisa para acrescentar, então isso aqui é uma troca. E aí eu quero que vocês fiquem muito à vontade também para vocês irem interagindo, irem falando, irem me corrigindo de algo também que de repente eu possa estar equivocada em relação a isso, né? Porque a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre nessa evolução e as coisas estão mudando, e ainda bem, muita coisa nova chegando, muita coisa acontecendo em favor da pessoa idosa, tá bom? Então, né, dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização contra a Pessoa Idosa. A Sônia me convidou a vir ontem aqui, que era o dia mesmo da conscientização, porém, por conta de outros compromissos, eu consegui vir hoje, dia 16, aqui com vocês, né? E quando a gente fala de pessoa idosa, quem é a pessoa idosa? Aqui no Brasil é a pessoa acima de 60 anos de idade. Acima de 60 anos de idade é considerado já a pessoa idosa. E por que dia 15 de junho? A data, ela começou a ser comemorada a partir de 2006, né? O mês de junho era um mês que era um mês de conscientização, um mês para a gente lembrar, falar a respeito da violência contra a pessoa idosa. E aí, a pedido de uma rede de proteção à pessoa idosa, foi instituído, então, dia 15 de junho, no ano de 2011. Então, oficialmente, 15 de junho de 2011, foi instituída essa data para a gente lembrar. E a gente fala de muitas datas, né? A gente tem visto muito, assim, divulgar muito, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, mês de conscientização de vários movimentos, e são importantes. É importante a gente ter uma data, né, escolher uma data para falar a respeito disso. Mas é claro que é um tema que é pertinente que a gente lembre o ano todo, e vocês, enquanto, né, esse grupo da Pastoral da Pessoa Idosa, estão todos os dias lembrando, pensando a respeito, né, fazendo as reuniões, os trabalhos que vocês fazem, visitando as pessoas idosas. Então, é claro que o ano todo a gente está lembrando e falando, mas é importante essa data para a gente poder trazer esse tema, né, para que ele se torne público, para que a gente possa levar cada vez mais informação, conscientização para as pessoas, para a população em geral. Uma curiosidade, né, quando eu fui pesquisar no banco de imagens sobre pessoa idosa, eu coloquei lá, pessoa idosa, e aí vinham as imagens, as fotos
para eu colocar no material, apareciam assim pessoas idosas sempre muito, muito alegres, muito bem vestidas, maquiadas, né? Cabelinhos escovados. Isso aí me chamou a atenção. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o que é violência, né, contra a pessoa idosa? Vocês querem falar um pouquinho? Alguém quer falar alguma coisa? O que é violência contra a pessoa idosa? Vários tipos de violência. Violência, negligência financeira, de medicamentos, de moradia, né? O idoso está assim, ele é vulnerável a vários tipos de violência. Sim. Principalmente quando se diz quando ele chega assim, na finitude, que às vezes a família não se acha que tem a obrigação de cuidar. Então, como também alguns filhos ou parentes se aproveitam da aposentadoria. Sim. Né? E é um tema fácil de falar, principalmente dentro das famílias? Não é. Não é, né? É muito polêmico. É um tema muito tabu, né? É um tema tabu, é um tema problemático, é um tema delicado, é um tema difícil de falar, é um tema que as próprias pessoas ali da família têm dificuldade em conversar a respeito, né? Mas é um problema social muito grande que a gente tem. É um problema social, é um problema de saúde pública, a violência contra a pessoa idosa. E o mais preocupante, né? A violência contra a pessoa idosa, quando a gente pensa em números, ela é subnotificada. Por quê? Justamente por ser tabu. Justamente por ser algo que as pessoas, os familiares não querem expor. A própria pessoa idosa tem dificuldade de falar sobre. Porque é muito difícil, gente, né? A pessoa idosa ter que falar que ela está sendo agredida, que ela está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso por parte de pessoas próximas, né? Então é vergonhoso, né? É difícil dizer, a pessoa nega, né? Não, imagina, né? Talvez alguns de vocês, nas visitas, já tenham presenciado, tenham percebido que aquela pessoa estava sofrendo algum tipo de violência e a pessoa nega. E às vezes nessa negação dela não é nem mentir, realmente tão difícil para ela tomar contato com a possibilidade dela assumir que ela sofre alguma violência, que de verdade tem uma negação ali, né, como uma resistência mesmo para ela se proteger dessa dor tão grande que ela tem, de perceber, da possibilidade de perceber que ela está sofrendo algum tipo de violência por pessoas que deveriam amparar, deveriam cuidar, deveriam zelar por ela, né? E aí os tipos de violência, né? É o que a Alessandra falou, a negligência, falta de cuidados básicos, né? O que é cuidados básicos? A moradia, né? Medicamento, alimentação, né? Uma alimentação saudável, balanceada, claro que dentro do que é possibilitado na realidade daquela pessoa, né? A pessoa é bem cuidada, higiene pessoal, né? Roupas limpas, roupas adequadas para o clima, né? Roupa adequada para o calor, roupa adequada para o frio. O abandono é uma violência. E aí a gente tem a violência física, que é a violência, né? Que vai por vias de fato, bater, empurrar, né? Jogar a pessoa no chão. Então a gente tem aí, né, dá pra gente pensar em muita coisa quando a gente fala da violência física. A gente tem a violência sexual também, né? Então a pessoa idosa, ela sofre violência sexual, sim, né, de familiares, de pessoas próximas. Quando a gente fala de violência sexual, a gente tem que pensar assim, não é só, acontece também, mas não é só o estupro, né? Mas expor essa pessoa a fetiches, a uma erotização, expor essa pessoa a imagens, né? A gente tem que pensar que tudo isso faz parte da violência sexual também. A psicológica ou emocional,
né? Que essa, assim, talvez seja a mais difícil de identificar. Silenciosa, né? Porque é o que eu falei, né? A própria pessoa, para ela tomar contato, que ela está sofrendo essa violência psicológica, e ela perceber, né? Ela perceber que ela sofre essa violência psicológica, essa violência emocional, né? A chantagem. Então é muito difícil perceber. Vocês que visitam essas pessoas, né? Vai ser algo muito sutil. Alguém quer falar a respeito de alguma experiência que vivenciou, que já percebeu? Às vezes, a pessoa que está passando essa violência psicológica, a carência dela é tão grande que ela não enxerga porque ela tem medo de ficar sozinha. E aquela pessoa, o cuidador, ele vai utilizando de meios de chantagem, demonstrando que, por exemplo, se eu não fosse eu, você estaria sozinho, você estaria no asilo, você estaria abandonado. E a pessoa está percebendo que aquele cuidador, ele está usufruindo, muitas vezes está retirando benefícios, só que o idoso acaba cedendo com medo da solidão, do abandono, isso. O idoso entendeu também o carinho da família muito tempo, eu acho que até não entende, mas ele sempre tem aquilo de guardar a família, guardar, né? Nunca que ele vai tentar falar alguma coisa que a pessoa não está cuidando dele, que o familiar não está cuidando dele. Né? Muito um pouco disso. Muito amplo, muito. Sim, tem muita. Exatamente, é muito amplo, é o que você falou, né? São várias experiências que vocês já devem ter visto, ter presenciado nas visitas que vocês fazem, na família de vocês, amigos próximos, né? Então, coisas que vocês, com um olhar mais apurado, pensando mais nesse tema, estudando mais sobre o assunto, se capacitando, vocês vão percebendo, vão descobrindo, vão vendo essas sutilezas de violência que vão acontecendo, né? Se posso estar errada, mas as pessoas acabam diagnosticando essa sofrência emocional, que às vezes, muitos momentos entre a família, o idoso quer falar, ele quer desabafar, e aí não, minha avó está com depressão, minha avó está com demência. E aí é onde entra a medicação. Você trouxe uma coisa muito legal agora, muito interessante da gente pensar, que você excluir a pessoa idosa, você não se comunicar com a pessoa idosa, deixá-la de canto, porque, tá velho, tá assim porque tá velho, isso também é uma violência, né? A não comunicação. Então, você deixar de lado aquela pessoa, e aí tudo você justificar, tá mais quietinho, porque tá velhinho é assim mesmo. Não, e aí as pessoas não vão percebendo, né, que pode ter alguma coisa errada naquele silêncio, sim, né, naquela pessoa que tá mais quieta, que tá mais introvertida, né, mais quietinha, e as pessoas vão atribuindo esse silêncio à idade. Estão achando que a pessoa idosa é normal, ela tá quietinha, né? E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de ageísmo ou idadismo, que também é uma forma de preconceito contra a pessoa idosa, que é uma violência também, né? Então, você excluir a pessoa idosa de certas coisas, de certos convívios, de certas atividades, ignorar a existência dessa pessoa, é também uma violência por conta da idade dela, e ela vai percebendo isso, e ela vai se anulando, e ela vai se afastando, né? Ou fazer isso, o que você trouxe, né? Vai dando medicação, porque assim não dá trabalho, assim ela fica mais quieta, assim ela fica menos agitada, mas você não dá voz para essa pessoa poder falar. Você não dá voz para essa pessoa expressar o que ela está sentindo de verdade, o que ela quer, o que ela deseja, né? O que ela tem vontade. E algo que eu ouço bastante, porque nesse espaço, nessa ONG que eu trabalho, nessa instituição, eu atendo, são pacientes oncológicos e familiares, mas tem muita pessoa idosa lá.
né? E essas pessoas falam muito dessa questão de conviver com pessoas mais jovens que não querem mais conversar com elas, que não querem mais sentar para almoçar com elas, né? Que não se importam, não têm paciência mais com elas. Então tem um sofrimento muito grande também, chega a ser uma violência. Na questão que ela falou, ainda tem também muitos que cuidam, que acabam dizendo que o idoso está esclerosado, está com problema, está com Alzheimer, para quando o idoso for falar ou comentar com a pessoa que está visitando que ele está sendo maltratado, não acreditar. Mamãe não está bem. Ela não está bem, a cabecinha não é boa. A cabeça não está boa, não acredita no que ela fala. Ela está com Alzheimer, entendeu? Uma justificativa também, uma manipulação também. Por isso que é importante isso, né? A gente está sempre atento, ouvidos atentos, olhos atentos, porque as pessoas, elas se comunicam, a comunicação ela não é só verbal, né? Então as pessoas se comunicam de várias maneiras, o comportamento, a forma de sentar, a forma de olhar, né? O corpo expressa também, o corpo fala também muitas coisas. E aí vocês que estão em contato nessas visitas, é muito importante que vocês prestem atenção até no silêncio. O silêncio também fala muito. É quando faz a visita e que a pessoa da casa não deixa o idoso falar, está sofrendo já uma violência ali. Sim. Aí a idosa não é então? Aí baixa a cabeça. Está sendo coagido ali, né? Já não quer deixar falar, por quê? Né? É exatamente isso. Até aqui a Guiné, se alguém já acompanhou uma pessoa idosa no médico, você que trabalha, né, com enfermagem, quando a pessoa vai para o hospital, vocês querem ouvir da pessoa, não é? Que ela vai com acompanhante, mas vocês querem conversar com o paciente, né? Então, assim, tá o filho, tá a nora, tá não. A senhora, como que a senhora tá? Como que o senhor tá? O que o senhor tá sentindo? O senhor conseguiu comer? O senhor conseguiu, né? Ainda que tenha dificuldade nessa verbalização, a gente percebe que quando a pessoa vai para um hospital, o pessoal ali da saúde quer conversar com o paciente, né? Então, assim, se não conseguir as informações ali daquela pessoa, aí se dirige ao acompanhante, né? Para ter mais informações ali. Exatamente isso. A gente tem também a violência financeira e material, né? Que são as pessoas que, é como você falou, né? Às vezes, então, assim, eu cedo, eu faço empréstimo, eu deixo pegar meu dinheiro, porque, poxa, ele tá cuidando de mim, então, coitadinho, não, mas ele tá cuidando, né? Às vezes até outras pessoas alertam, né? Olha, mas tá pegando o seu dinheiro. Ah, mas ele é tão bom pra mim, ele é tão legal comigo, ele cuida de mim, ela tá aqui, ela faz as coisas pra mim, né? E aí fazem empréstimos, a gente vê na televisão, tá sempre ali passando, né, noticiário, né, pessoa idosa que sofreu golpe, pessoa idosa que foi enganada, caiu em golpe. Então eles são muito vulneráveis, são pessoas muito vulneráveis a sofrer golpe. E aí com essa questão da tecnologia, né, que é o que a gente estava falando, você falou da tecnologia, dificuldade, né, a gente vê que eles ficam mais vulneráveis ainda, porque hoje tudo celular, computador, então fica muito mais fácil, infelizmente, enganar essas pessoas. O maior golpe é dos filhos. Sim, os familiares, os próximos, né, que, né, em troca de, eu tô aqui cuidando de você, não te mando para um asilo, mas enquanto você ainda tá me servindo, me trazendo algum recurso, algum benefício, algum ganho, infelizmente. Tem uma idosa que ela recebe todo mês que recebia R$80. Os R$1.000 ela perdeu em empréstimo. Então, até resolver tudo isso, né? Agora é proibido. Ah, não sei. A criança virou festa. Ah, não preciso. E aí fazia, né? Já chegou a receber 80, quer dizer, 1.000 e pouco. Eu recebia 1.000, que só foi 80. E é bem por conta do que a Alessandra falou, né? O medo de ficar sozinha, assim, não, eu vou emprestar, porque, poxa, se eu não fizer, aí... Eu tinha uma amiga, né,
uma senhorinha que era amiga, e ela me procurou desesperada porque ela foi receber dinheiro, não tinha nada mais. Aí eu disse, eu vou resolver com a senhora. Aí fui até o banco onde ela recebia, conversei com o gerente falou assim, ela veio, pegou um empréstimo antes de pagar com a filha, antes de pagar ela já tomou outro. Nessa época, porque parece que hoje é descontado do próprio salário. Sim. Naquela época você recebia e você pagava. O que ela fazia? Ela pedia, ela sabia que a filha tinha feito isso, ela mandava a filha descontar, a filha ia no caixa, fingia que estava pagando, mas não pagava, ainda ficava com a parcela. Ainda ficava Aí chegou aquele mês que ela não recebia, não queria receber. Aí eu fui conversar com o gerente, aí falei assim, pelo amor de Deus, ela precisa disso. Aí o que a senhora é dela? Eu falei, eu sou vizinha e muito amiga, mas assim, as duas filhas, uma pegou o empréstimo, a outra falou, você pegou, eu também vou pegar, entendeu? E aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, o que o senhor me ajude, por favor, porque ela vai passar fome. Aí ele falou, a senhora não tem ideia a quantidade de idosos que são lesados pelos filhos. Pelos filhos. E sabe o que eu tive que fazer? Eu peguei, tomei um novo empréstimo, pagamos o que ela devia, a dívida dela, para ela poder ficar com um montante para ela passar o mês, e aí passamos para 24 meses. Teve que renegociar. Foi aí que ela conseguiu. Quando ela faleceu, a filha dela, a mais velha, falou no velório que tinha ódio de mim, porque eu só vivia ajudando a mãe dela, você está entendendo? E elas faziam coisas horríveis. Pegava a corrente da mãe, empenhava na caixa, perdiam. Eram coisas horríveis. E ela falava assim, o que eu posso fazer? São minhas filhas. É sempre esse discurso, né? Mas são meus filhos, eu não posso fazer nada, são meus filhos. É sempre esse discurso e cai naquilo que você falou, aceitar migalha em troca, né? Então é sempre esse discurso que vai cair. Uma coisa muito negativa aí também é os nossos municípios, né? Muitas vezes, deixando faltar medicação para o idoso. Sim. Isso é gravíssimo. Aí, porque se falta medicação, acaba complicando mais se a pessoa idosa estiver doente. E aí a gente cai em uma outra coisa assim que daria um outro tema também muito grande para a gente tratar, que é essa responsabilidade do poder público, né? Principalmente com as pessoas idosas, né? Que é poder dar essa assistência, dar um amparo. E aí eu falo que daria um tema muito grande, porque assim, aí a gente vai pensar, né? Por que nasce a pastoral da pessoa idosa? Por que nasce outras instituições, ONGs, para cuidar dessas pessoas? Porque o Estado não dá conta, né? Então precisa ter grupos aí que se organizam para poder dar essa assistência dessa carência do Estado, que deveria atender, né? Que deveria, inclusive, né, além da medicação, uma vida digna, com moradia digna, né, com amparo, com espaços de lazer, espaços para essas pessoas socializarem, né? Então, assim, cabe uma outra discussão muito grande a respeito dessa responsabilidade. Aqui, como identificar a violência, né? Acho que a gente foi falando algumas coisas aqui, vocês foram trazendo das experiências de vocês, né? A Lídia falando que percebe essa coisa que quando alguém vem falar, não deixa a pessoa falar por ela mesma, né? A experiência da Alessandra, você no hospital também, que já deve ter presenciado muitas coisas ali, né? Então, a gente vai observando, olhando o aspecto descuidado da pessoa, né? Então, nas visitas que vocês fazem, vocês vão observando como que a pessoa está sendo cuidada. As visitas de vocês, elas são agendadas ou vocês vão indo nas tentativas? Isso até... Tá. E isso é importante, porque
se você chega, né, aleatoriamente ali, e você consegue ver a pessoa, você consegue ver realmente como ela tá no dia a dia dela, né? Porque se você agenda, então assim, eu consigo deixar a pessoa arrumadinha, limpinha, né? O quanto aquilo é verdade ali, da forma que aquela pessoa tá, né? Então é esse aspecto descuidado. Marcas no corpo, que a pessoa não consiga explicar muito bem sobre essas marcas, né? Porque, claro, a pessoa idosa, quando ela tem uma dificuldade de locomoção, quando ela tem as dificuldades dela ali no dia a dia, as marcas vão aparecer mais facilmente, está mais suscetível a tombos, está mais suscetível a se machucar, a esbarrar, tem uma pele mais sensível, né? Mas aquelas marcas que a pessoa não sabe explicar o que é, gagueja para falar, um fala uma coisa, outra fala outra, já é um sinal de alerta para a gente ir pensando, ficar mais atenta em relação a essa pessoa idosa. E através do comportamento de cuidadores e familiares, quando a gente percebe muita indiferença, né, que vocês falaram assim, ela é assim mesmo, ela, né, não dá muita importância para o que ela está falando. Então, assim, essa coisa de não trazer a pessoa para conversa, não aproximar a pessoa dos grupos que vão visitar, não levar essa pessoa para algum lugar na medida do possível, né? Então a gente vai vendo essa indiferença, não tem a visita de familiares, não tem a visita de filhos, não tem a visita de neto, não tem a convivência de ninguém da família. Então essa indiferença aí é um alerta também para a gente ir percebendo o quanto essa pessoa de fato está sendo cuidada ou não. Eu peguei um recorte aqui na pandemia, que é do secretário-geral das Nações Unidas, né? Então, na pandemia, porque a pandemia foi um momento de muita vulnerabilidade, principalmente para a pessoa idosa, né? Então, eu trouxe um recorte de uma fala dele aqui, que ele fala o seguinte: a pandemia do Covid-19 está causando medo e sofrimentos incalculáveis para as pessoas idosas em todo o mundo. Além do seu impacto imediato na saúde, a pandemia está colocando as pessoas mais velhas em maior risco de pobreza, discriminação e isolamento. É provável que tenha um impacto particularmente devastador sobre as pessoas idosas nos países em desenvolvimento, né? Então a gente viu, quando começou a pandemia, a coisa mais gritante, assim, né, que mais me assustava era falar: os mais velhos tem que trancar tudo. Tranca todas as pessoas mais velhas, não deixa neto chegar perto, não deixa ninguém chegar perto, eles vão morrer. Então eu fiquei pensando como afetou essas pessoas que já têm uma situação de vulnerabilidade, já têm uma dificuldade na questão social. E isso reverberou muito para mim, pensar nessas pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis economicamente já, né? E muitas pessoas idosas perderam rendimentos, né? As que moravam sozinhas, né? Ou o casal idoso, ou a pessoa sozinha, ficou isolada, sem ninguém. Aí a dificuldade delas em conversar pelo celular, interagir com os filhos, saber notícia de filhos, de netos, de amigos. Então veio de uma forma, né, foi assustador para todos, mas para a pessoa idosa foi de uma maneira muito gritante. E na televisão a gente via o quê, né? A gente via a Itália. A Itália falava que só as pessoas mais velhas, e é um país de pessoas mais velhas. Então era natural que eram as pessoas mais velhas que estavam morrendo na Itália. Então o jeito que a mídia foi colocando essas informações era muito assustador para essas pessoas. Eu fiz um trabalho voluntário, montei um grupo de pessoas idosas ano passado, e justamente para tentar entender como que eles estavam depois da pandemia, né? Esse grupo que eu montei é de pessoas que têm uma situação econômica mais estável, né? Então não tinha
tanto ali essa questão do sofrimento em relação a perdas econômicas, mas tinha uma angústia muito grande no sentido de, nossa, minha filha me trancou em casa, não deixava colocar o lixo na rua, eu comecei a ficar muito angustiada em relação a isso, né? Mas esse outro espaço que eu trabalho lá em Atibaia, eles já falam muito dessa questão de perder mesmo recursos financeiros, porque a pessoa idosa... Oi? Sim, sem possibilidade de comunicação por celular, né? Porque a pessoa idosa, eu falo de perdas de rendimentos, porque a pessoa idosa que está mais em situação de vulnerabilidade social e econômica, ela ainda trabalha no Brasil, né? E trabalha como? Não trabalha numa recepção, não trabalha no caixa de um supermercado. Trabalha ainda na limpeza de uma casa, né? Trabalha ainda fazendo serviços que a pessoa jovem não quer fazer. E aí sobra para essas pessoas que precisam trabalhar, que precisam desses ganhos, que precisam desses rendimentos. Então, muitas dessas pessoas perderam rendimentos, passaram necessidade, passaram fome, inclusive, ficaram sem medicação, né? E adoeceram mais nesse período da pandemia. Sempre que eu estou falando de algum grupo, seja da pessoa idosa, seja da criança, seja do adulto, do adolescente, uma pergunta, né, que é sempre importante a gente fazer: de que pessoa a gente está falando, né? Então, de que idoso que a gente está falando? Quem é esse idoso que a gente está falando? Que é o que eu falei anteriormente, eu percebi em 2 grupos diferentes, um grupo com um poder econômico, uma realidade social mais estável, e um outro grupo mais vulnerável, de pessoas que já estão adoecidas, né, que é um espaço onde a gente trabalha com pessoas com doenças oncológicas. Então eu sempre pergunto isso, mas de que idoso a gente está falando? Porque quando a gente consegue pensar de que pessoa eu estou falando, aí a gente consegue talvez compreender melhor essa situação e essa pessoa, e sair do nosso julgamento, do que a gente acha, do que a gente acredita e do senso comum, né? E aí lembra que eu falei para vocês que me chamou muito a atenção no início, que quando eu fui buscar imagens e coloquei pessoa idosa, me aparecia idosos sempre muito bonitinhos, limpinhos, arrumadinhos, e não aparecia foto de pessoa idosa em situação de pobreza, de vulnerabilidade, sofrendo, né? Por que isso? Isso me chama muita atenção também, pensar nisso, né? Então, de que pessoa idosa a gente está falando? Da pessoa idosa que tem a casa confortável dela, que tem a aposentadoria garantida, que tem os rendimentos. A pessoa idosa que dirige, a gente tem a pessoa idosa que dirige. A minha sogra tem, quantos anos sua mãe tem? 76? 75? Ela não gosta de falar a idade dela, até porque ela nem aparenta, né? E ela dirige, ela vai daqui em São Paulo dirigindo. Então ela tem um carro confortável, um carro bonito, um carro bom, né? Diferente, talvez, de uma pessoa idosa que vocês talvez conheçam, que vocês visitam, que tem a mesma idade e que tem dificuldade até de locomoção, né? Então, a gente tem que olhar também qual pessoa idosa que eu tô falando, porque a gente tem a pessoa idosa que ainda tem uma vida totalmente ativa, e ótimo que tenha, e que bom que teve uma vida que permitiu que chegasse nessa idade dessa forma, fazendo exercício, fazendo atividade física, né? A expectativa de idade está chegando cada vez mais longe, exatamente, né? Quando eu falo para vocês que no Brasil a pessoa idosa, né, é considerado pessoa idosa 60 anos, é porque tem lugares que é 65, em lugares mais desenvolvidos. Por quê? Justamente por conta dessa longevidade, dessa possibilidade de se chegar cada vez mais. E a gente está envelhecendo mais, a gente, daqui a um tempo, assim, a gente vai ter um número muito maior de pessoas idosas no Brasil do que de jovens, né? Porque as pessoas estão tendo essa possibilidade de envelhecer mais e melhor, né? Então, medicamento, atividade física, mais informação, isso vai dando possibilidades dessa pessoa ficar bem. Bem
bem tratado. Sim, né? sim. Então a gente tem que, né, pensar assim, não é só o idosinho que está maltratado, que está com a pele judiada. A gente tem os idosos também, cada vez mais aí, né, com possibilidade de estarem. Você vai encontrar idosos felizes novinhos. Tem todas as classes sociais. Sabia? E lá, uma concentração assim, e sorrindo. Então eu falo assim, um lugar que era feliz, né? Os idosos novinhos, porque ali tem que estar ligado, né? Isso, exatamente. Atento, né? A atenção, a disponibilidade de gritar bingo. Isso. Eu vi uma senhorinha morena, né? Ela era faxineira, tá? Ela adora, passava no bingo para jogar dinheiro. E quando ela fazia o bingo, cadê o dia? Tinha que perder o dia, né? Mas ela ganhava o dia e eu via que ela feliz. Aí eu pensei, pobre também tem direito de ser feliz. Sim, claro. É um lugar democrático. Ali tem senhoras finas com perfume francês, né? Lá em cima francês, tudo assim. E também tem essa, né? Eu achava assim espetacular. E não só idosas, nem idosos. Idosos homens também ali. Verdade. Então, eu não conto no geral assim, acho que onde o idoso é feliz é aí. Não sei, né? É o que você falou, é um espaço democrático, é um espaço onde ele se sente confortável. Porque ele não tem cobrança de nada. Tá gastando o dinheiro dela. É o dinheiro dele ali, né? Do jeito dele, com pessoas da faixa etária dele ali, né? Então é um lugar onde ele se sente confortável de estar. Oi. Com o avanço da tecnologia, a expectativa de vida dos idosos está cada vez aumentando. Por conta que, como a tecnologia está avançando, eles estão criando vacinas que hoje não existem, como, por exemplo, do Alzheimer, que já vai estar disponível em 2030. E por conta disso, a expectativa vai melhorar dos idosos. Exatamente, exatamente. A tecnologia traz essa possibilidade, né, de desenvolver medicamentos, vacinas muito mais rápido, né? Então as pessoas idosas elas conseguem tá protegidas de doenças que ainda não tem cura, né? É exatamente isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa, acrescentar a informação dele, que eu acho que foi super completa? De vacina. Tem uma que o poder não fala da vacina da pneumonia. Ela é muito cara e quem dá é o governo. E aí você acha que não tem uma divulgação muito grande? Tanto que porque fui chegar a saber sobre essa vacina quando estava na pastoral. Uhum. Tanto que minha mãe teve várias pneumonias, parou na UTI. Se eu soubesse que tinha isso, eu ia correr atrás da minha mãe. Eu só fui saber estando na pastoral. Então, o que eu posso divulgar? A vacina, mas assim, é bem... Eu acho que é com recomendação médica. E assim, não é todo mundo que sabe. É com indicação médica para ir tomar por conta da dificuldade de... Tá. Ainda leva 30 dias, né, no posto. Você marca com a autorização do médico. E outra coisa, se o médico não escrever certinho o tipo da pneumonia, não tem um tipo só. Uhum. Isso. Mais prolongado. Não consegue receber. Tá. Eu acho que devia ampliar mais esse leque de informação. Deixa eu comentar uma coisinha. Tem muitos idosos também que nunca tomaram vacina. Verdade. O meu sogro mesmo, ele nunca foi no médico. Nem tomou vacina tomar. Então, isso tinha que pedir para ele tomar. Sim. Aí, um tempo, ele começou a tomar. Então, tem pessoas que não gostam muito de tomar, mas nunca tomou assim. E vocês atribuem isso à falta do conhecimento
que existe, ou mesmo Talvez seja receio, o medo de... receio. Uhum. Às vezes, a saúde e a administração é um pouco, né? Sim, que a gente entra de novo, né, em pensar nessa questão da responsabilidade do poder público, de levar informação. Eu pensei que fosse Covid, na época, agora em 2020. Sim, Eu cheguei, levei no hospital, paguei todos os exames, graças a Deus tinha um menino lá, paguei todos os exames, né? Tive condição, sim, não é fácil, que é bem caro, né? Aí chegou para ele, tá com Covid, estava com uma coisa forte, hoje o pulmãozinho dele estava bem fraco, né? E ele estava com Covid. 2 dias depois saiu o resultado que ele não tinha Covid, né? E aí, quando eles mandaram pagar a conta, eles pegaram e levaram para o hospital de campanha. Quando saiu o resultado, não tinha Covid. Aí fui lá retirar meu show de lá, sim, tentar mandar ele para uma sala que cuidasse do probleminha do coraçãozinho dele. Né? E isso chegou lá, você não pode ter ele daqui, tem um Covid aqui. Eu fico imaginando outros idosos passou por isso. É. Né? Às vezes, a gente é um pouquinho enganado. Não que eu estou queimando Sim, a entendo. saúde pública, não que, né? Mas algo Sim. está errado. É. Algumas coisas estão erradas. A gente pensar, né, faz a gente pensar, né, o quanto a gente precisa ter a informação para a gente poder cobrar, né? E aí a gente pensa na pandemia, a pandemia realmente ela veio, né? Ela trabalha em hospital. Você estava em hospital na época da pandemia? Ninguém sabia nada, né? Ninguém tinha informação de nada. Foi assim assustador para todo mundo, né? E aí eu fico pensando ali no pessoal da saúde que estava ali, esse manejo, essa dificuldade de manejar, porque você tinha que ajudar aquelas pessoas sem saber o que estava acontecendo, mas você também tinha medo, né? Por você, pelos seus. Também o pior de tudo foi o provocar. Sim, a forma que veio, né? E a forma que foi divulgado. É aquilo, né, que eu fico pensando como as pessoas idosas receberam essas informações, né? Foram apavorados. Sim. Era muito real. Você viver aquele momento ali, não era uma notícia. Vocês estavam vivendo, né? Que a humanidade não faz ideia o que é. Né? A gente brinca muito, faltar ar é algo que machuca demais. Então, assim, a gente nem se pensava propriamente em si. A gente estava paramentado, né? Você confiava naquilo que você estava vestindo. Mas você olhar o cabelinho branco deitado lá, você querer colocar tudo para ele, tudo, até uma colher de comida e não ser possível, isso é muito real. Né? E aí, quando vinha o idoso, eu falava, poxa, quem que foi levar ele? Ele tinha que estar na casa. Então, assim, eu concordava com tudo, ele tinha que estar na casa. Quem ia levar o arroz e feijão tinha que estar com 2, 3 máscaras. Eles realmente foram os mais afetados, né? Você sabe que eu participei de um congresso recentemente, nesse congresso tinha uma médica psiquiatra, e ela falou assim, agora eu pude parar e entender o que aconteceu, porque na época que aconteceu, ela falou a mesma coisa que você, a gente não pensava, a gente fazia, a gente ia socorrer, a gente fazia, a gente não pensava muito. Então ela fala, agora eu tô sentindo as sequelas de todo o estresse que a gente passou. Entende a medicação, que seria legal. Agora a gente entenderia como mexer com ele na cama. Agora. Mas não tinha tempo, né? Não tinha tempo. Não teve tempo para pensar, para estruturar nada, né? Então a gente ainda vai ficar muito tempo com essa coisa, essa angústia, essa coisa para elaborar tudo isso, esses lutos mal elaborados, né? Essas coisas mal resolvidas. Será que tivesse feito? Será que se tivesse? Agora que a gente vai começar. E aí me preocupa pensar ainda o que a gente está elaborando, porque a gente, assim, né, os nossos rituais de morte, eles foram tirados da gente.
As pessoas morriam, não podia nem ver. Então, quantas pessoas ainda estão assim, será? Será que era mesmo? Será que, né? Até de achar que É. não era o antiquerido que estava vivendo. Então, né, porque a gente precisa desses rituais, desses nossos momentos da nossa cultura aqui ocidental, para a gente elaborando isso, né, para a gente entendendo o que aconteceu esse tempo que a gente tem, né. Então, a gente ainda vai ver muita gente que está angustiada com isso, muitas pessoas idosas que talvez depois da depressão, da Covid, tiveram a depressão, né? E que vocês vão se deparar com essas pessoas e vão precisar ter um manejo para conseguir dar uma escuta para essas pessoas, dar um espaço para elas falarem daquilo que está angustiando elas. Sim. A gente não está observando, né? Muita gente perdeu e poder conseguir. Sim, que ainda está dependendo de oxigênio. Que ainda estão andando com oxigênio. Eu tenho uma paciente que o marido dela, né, ele teve e ainda anda com o oxigênio, ainda precisa desse oxigênio, está mais fraco. Ui. Outra colocação também, que eu queria dizer, sobre o trabalho da idosa. Eu conheço uma senhorinha que trabalha na minha escola, que ela trabalha lá como faxineira. Aí você consegue perceber no olhar dela o olhar de cansaço, assim. Ainda existe idosos que não têm direito à aposentadoria. Muitos deles, e outros, alguns, por exemplo, eles são sozinhos e tem que trabalhar, alguns porque não tem direito da aposentadoria. Sim. Então, por conta disso, tem que trabalhar. Ou às vezes a aposentadoria é tão pequena que precisa complementar a renda, né? Quantos anos você tem? 12 anos? Mesma idade da Isabela? Que legal a gente ouvir. E continua trabalhando, né? Exato. Antigamente não tinha carteira para o idoso da área rural. Era só para carteirinha do sindicato, nada mais. Exatamente. E se o juiz não compreender corretamente, ele tem que continuar. Ele continua trabalhando, e num trabalho pesado, num trabalho complicado para ele, né? Exatamente. Mas é muito legal a gente ver alguém com 12 anos tão engajado, tão preocupado, com tanta informação, né? Eu não sabia dessa informação da vacina. Eu vou pesquisar porque você falou e trouxe, porque eu não sabia. Então, muito legal. O que é, Maria? E aí eu, né, coloquei esse tópico aqui para falar da mulher idosa. Porque a gente está falando da pessoa idosa, e aí a gente está falando do homem e da mulher, mas a gente pensar o lugar da mulher idosa na nossa sociedade. Né? Eu fiz um trabalho numa ILPI lá de Atibaia. A ILPI é a Instituição de Longa Permanência, que a gente chamava de asilo, e hoje a gente, né, tá tirando esse nome pesado, asilo, e usando ILPI. E a assistente social de lá, ela trouxe uma informação, aquilo ficou na minha cabeça. Ela falou assim: os homens que chegam aqui, eles chegam andando, falando, chegam lúcidos. As mulheres, elas já chegam quando elas estão na cama, quando elas não servem para mais nada. Quando elas não servem para mais nada. É pesado, né? Por quê? Porque a mulher idosa, enquanto ela está na casa, cozinhando, cuidando dos netos, os filhos vão almoçar na casa dela, os filhos levam roupa para ela lavar, né? Faz o almoção de domingo e todo mundo aproveitando ali, né? Desse espaço, dessa casa. Enquanto ela está assim, ela é útil. E ninguém se preocupa, né? Se ela foi no médico, se ela fez exames.
É a utilidade, né? Ela é útil, né? A hora que essa mulher não consegue mais cuidar do neto, a hora que essa mulher não é mais útil, aí ela vai para a instituição de longa permanência, que eu não tenho nada contra uma instituição de longa permanência, eu acho que é importante, porque é aquilo que a gente fala é pensar em de que idoso a gente está falando, de que situação social, e em algumas vezes é muito mais importante, é muito melhor que essa pessoa esteja cuidada dentro de uma instituição do que abandonada numa casa, né? Você falou que vai trocar esse nome, não vai ser mais asilo, né? A gente está trazendo o nome LPI, a gente está falando, né, de instituição de longa permanência para o idoso. Isso, porque o asilo remete a quê, né? Os asilos, eles vêm, na verdade, se a gente for ver historicamente, para colocar ali tudo o que a gente descarta da sociedade, né? Então, assim, não era só a pessoa idosa que ia para o asilo, é a pessoa, assim como os manicômios, né? Então, assim, era a pessoa idosa, era a pessoa com deficiência, era a pessoa que eu não quero que conviva na sociedade porque é diferente, por algum motivo, a gente jogava ali, né? Isso aí a gente vê historicamente isso aí. Então, hoje a gente traz esse nome de instituição de longa permanência para a pessoa idosa, fica mais leve, tira essa conotação de peso, de colocar algo ali que a gente não quer mais. Professora, das marmitas, Sim. Das marmitas de rua, você sabe quantos idosos tem? Aumentou muito. Tem muitas pessoas. Depois eu te falei. As famílias estão pegando os idosos e pondo na rua. Uhum. Por quê? Mesmo que você for colocar no LPI, vai ter que pagar. Sim. Certo? Sim. Uma taxa. É. Acho que é 70%. Então, eu acho mais fácil. É que tem as vagas da prefeitura também, mas geralmente são poucas, né? Mas o que eu vi viajando, muito idoso, que a família pega e põe na rua. Que tá na E rua. alguns fogem em casa, né? Porque eu encontrei 2 lá em Santos e saíram de casa por causa de maltrato. E fogem justamente por conta dos maus tratos. E um dos maus tratos, por incrível que pareça, é o sexual. Parece, as pessoas não acreditam que tem, mas é muito grande esse número. Você sabe que teve uma cidade aí, a prefeitura andou observando que tinha muita gente idosa, assim, sentada nos passeios públicos. Aí eles foram ver, eles não eram da cidade, eles eram despejados. Foram levados e deixados. Levavam lá e depois eles iam embora. Lá em Santos acontece isso. Vem uma só, van, tipo uma Kombi antiga, né? Cheio. E deixava lá. Porque a gente ouve falar isso, que eles fazem muito isso com pessoas em situação de rua. Mas, né, essas pessoas em situação de rua, quantos idosos tem ali? Né? E aí, uma coisa que eu sempre falo também que a gente tem que pensar, e não justifica, mas é importante a gente pensar, é nessa relação familiar. Porque, é claro, a pessoa idosa, ela tem uma vida, ela é um sujeito constituído, né, de várias questões ali. Então assim, como também se deu a relação com essa família, com esses membros que não justifica o abandono, não justifica deixar na rua, mas como se deu essa situação, entender esse núcleo familiar. Porque quando a gente consegue entender esse núcleo, consegue entender toda a história de vida desse sujeito, fica até mais fácil a gente tentar achar uma solução mais viável, né, em qual órgão acionar, aonde comunicar, quem comunicar, para auxiliar essa pessoa, né? Porque a gente até conversou sobre isso no último grupo, né? Que a pessoa idosa hoje, ela os filhos, eles têm uma responsabilidade com essa pessoa também, né? Mas aí a Lídia ainda falou assim, mas essa coisa de lei, quando é obrigado, é ruim. Se é obrigado, é porque já não tem um vínculo, se está sendo obrigado, né? Então, assim, é importante entender como que se dá essa situação, como que se deu essa relação, né? Como que foi esse convívio antes, também, para entender, da melhor maneira, destinar o cuidado para essa pessoa.
que às vezes obrigar essa pessoa a ficar no convívio da família não vai ser saudável, é melhor levar ela para uma instituição, né, onde ela vai estar mais amparada. Não na rua, né? Exatamente. Sobre o Brasil, quando você coloca a pessoa, muitas vezes a pessoa, a família toda trabalha e não tem tempo de cuidar. Sim. Muitas vezes a pessoa coloca no asilo. Mas existe casos que eles podem sim cuidar do próprio idoso, só que eles próprios não querem, por conta que dá trabalho. Sim. Aí por isso mesmo colocam dentro do asilo. Exatamente, exatamente, acontece muito isso, até por isso a gente vê hoje, né, pensando nessa instituição de longa permanência, né, onde tem um trabalho muito sério da assistência social, junto com a psicologia, junto com vários outros profissionais da saúde, né, justamente para fazer essa busca, para não deixar que essa pessoa idosa fique abandonada, mas fazer essa busca ativa de entender quem são esses familiares, trazer esses familiares para perto, né, verificar se realmente essa pessoa não tem um outro recurso, senão ir para a instituição, né? Então, a gente vê hoje que está sendo feito um trabalho mais sério, mais responsável nessas instituições, para justamente que não sejam despejados numa instituição, mas sim acolhidos quando precisa. Não são felizes, a maioria não são felizes. Onde? Aquelas pessoas que foram jogadas no asilo, a gente percebe que eles têm um olhar, assim, são muito carentes, às vezes a gente está indo embora, eles não querem que a gente fique ali dando ouvido. Você percebe que não tem muita felicidade, Você sabe que, assim, é por isso que, né, acho que é importante a gente sempre, que a gente tenha oportunidade, a gente entender a história de vida e contextualizar, porque, sim, a gente vai encontrar pessoas que estão tristes, que se sentem abandonadas. Mas eu tive uma experiência também no asilo daqui, na vila. Eu fui levar como o pessoal da faculdade, a gente foi levar algumas coisas lá, e era horário de almoço, eu senti o cheiro do almoço, ainda falei, quem recebeu a gente foi a nutricionista. Eu falei, que cheiro gostoso de comida. Ela falou assim, quer almoçar aqui? Aí eu olhei para os meus colegas e falei, vamos comer? E aí eles ficaram olhando, eu falei, vamos sentar lá. E aí a gente fez nosso prato, que a gente podia se servir ali, e a gente sentou na mesa com duas senhoras ali, né? Uma cadeirante, a outra não, e aí a gente ficou conversando, comendo e conversando com elas, e uma delas falou assim pra mim, que os filhos estavam muito bravos com ela. Eu falei, mas por quê? Porque eu fiquei doente, me trouxeram pra cá, que ninguém podia cuidar de mim, fiquei na enfermaria, aí agora eu fiquei bem, aí eu tenho a minha casinha aqui, tenho o meu espaço, e agora eles querem me levar embora. E eles estão bravos porque eu não quero ir. Eu falei, a senhora não quer ir? Claro que não. Eu acabei de fazer zumba. Cadeirante. Ela falou, acabei de fazer zumba. Aqui a gente tem um monte de atividade. Eu vou para casa para ficar sentada na frente da televisão? Eu não vou embora daqui. Assim, as unhas pintadas. Aí eu falei, e a unha, senhora, quem pintou? Tem a voluntária aqui pintar nossa unha toda semana. Ela vem pintar a unha da gente. Você acha que eu vou embora? Não vou embora. Então, assim, ela estava feliz ali. Por isso que é sempre importante a gente pensar de que idoso a gente está falando. No caso, ela tinha um localzinho dela. Sim. Porque quando a gente pensa no asilo, a gente pensa assim, ela perdeu o cantinho, né? Perdeu as coisas, né? Porque muitos estão ali sentados dividindo o quarto. Né? Mas é como você falou, ela tem o espaço dela ali. Mas também não sei se tem ainda aqui em Bragança, mas tinha creche. E os filhos levavam, né? Não sei se é creche. Tem, né? Tem. Os filhos levam os pais, passam os pais passam um dia. Tem buscar no final do dia. Tem terapia, tem jogos. Sim, tem as atividades. Aí no final da tarde vai buscar. Até aqui no asilo que a gente visitava, tinha isso também, no asilo que a gente é o day use, né? Isso. Dá para deixar durante o dia e depois ir buscar. Você gostaria? Eu acho que o que é importante, eu acho que é importante a gente lembrar, não é porque ficou idoso, ele não serve para mais nada. A gente tem que garantir que ele tem acesso à saúde, acesso como se fosse uma pessoa com menos idade. Assim.
Eu vejo que as pessoas se preocupam tanto com a criança e jogam o idoso para lá e a vida se encarrega de levar eles. E a gente tem que garantir uma sobrevida, né? Sim. Às vezes a pessoa cuida dos filhos, dos netos. Com qualidade, com dignidade, né? Porque eu acho que a palavra é dignidade nesse caso, né? Você falou uma coisa interessante, a gente se preocupa, a nossa sociedade se preocupa tanto com a criança e esquece a pessoa idosa. E em algumas vezes também trata essa pessoa idosa como criança. É errado. Erradíssimo. A pessoa idosa não é criança, a pessoa idosa é a pessoa idosa. Então as pessoas falam assim, volta a ser criança. Não, ela não volta a ser criança. Ela é uma pessoa idosa, um adulto, que precisa de cuidados, alguns, né, porque é o que eu falo, gente, a pessoa idosa não é só aquela pessoinha que não consegue mais, não, a gente tem idosos super ativos. E aí ele precisa de dignidade para continuar dessa forma, né? A pessoa também que está acamada, que está hospitalizada, que é domiciliada, precisa de dignidade para continuar ali o tempo que ela ainda tem de vida, que pode ser enorme, a gente não sabe, né? Então, mas infelizmente a nossa cultura, né? Brasil, Ocidente, tem uma cultura de pessoa idosa à margem da sociedade, não produz mais. Brasil, né? O Japão é tido assim como eles respeitam bem o idoso. Sim. Né? Mas no Japão, o idoso precisa trabalhar e se sustentar. Ele ainda tem... Uma coisa que eu não sabia. Uhum. E sabendo uma conhecida que é japonesa, teve família lá. Eles precisam trabalhar e são bem idosos. Eles têm a aposentadoria deles. O custo a saúde lá não tem. Que nem o nosso SUS lá não tem, né? O SUS é algo assim que é um exemplo para o mundo. Os filhos têm que se movimentar para conseguir pagar um hospital para o pai. Olha que interessante, né? Eu tinha uma outra visão. Né? A gente... Eu também achava outra coisa. Olha que... Porque assim, eles têm essa questão do respeito, eles respeitam muito a pessoa idosa. Eles acham que o idoso ele é mais sábio, tem conhecimento. Mas ele passa apuros lá no Japão. Mas é interessante, né? Porque assim, quando a gente tem esse respeito, quando a gente tem essa cultura que respeita, que olha de uma maneira diferente, a gente também permite que ele tenha uma vida melhor, né? E se ele precisa trabalhar, então, pelo respeito que as pessoas têm a ele, por entender que ele é uma pessoa mais sábia, é ofertado emprego para eles, diferente da gente aqui. As pessoas não ofertam emprego para as pessoas idosas. 40 pessoas já começam a ter dificuldade. 50 tá fora. Eles trabalham na rua, fazem comida, sabe? É autônomo. Para complementar o rendimento. Não sei se foi no Japão que eu ouvi uma notícia. Se você lembra disso. Que alguns idosos faziam pequenos delitos para serem presos. Para ser preso. Para ter companhia. Moradia de graça, então. Gente, e olha, né, tá vendo por que eu gosto dessa troca, né? Eu não gosto de vir aqui palestrar como se eu soubesse a verdade. Porque olha as informações que a gente não sabe. Eu não sabia, eu pensei que no Japão fosse Eu assim, também tinha uma... modelo, né? Ela me mostrou que esse modelo não é isso, né? Às vezes a pessoa fala mal daqui do SUS, ela falou lá, eles não têm. Não, o SUS, a gente sabe que o SUS é assim, é modelo, né? É que, infelizmente, tem aí, né, algumas coisas que a gente sabe, que também não cabe trazer aqui nesse momento, falar sobre isso, mas a gente sabe que poderia ser muito melhor, né? Você trabalha SUS? É lindo quando a gente estuda políticas públicas, saúde pública, é maravilhoso, né? Mas o funcionamento é que ainda está um pouco precário. Continuando sobre o assunto que eu estava falando, sobre o Brasil, eu vou voltar sobre o caso do meu professor. Meu professor, a família dele toda trabalha. Sim. Aí tinha que cuidar da avó dele, só que ninguém podia cuidar por conta do trabalho. Então eles fizeram o seguinte,
todos, sem exceção, juntaram dinheiro e colocaram a idosa dentro de um asilo particular. Para colocar ela lá. Sim, e é bem interessante isso que ele falou, né? Porque geralmente o que a gente vê? Tem 10 filhos, um cuida, um fica responsável por tudo, né? Então é muito interessante isso que ele falou, porque assim, tá bom, não dá para todo mundo cuidar, então o que dá para fazer? Então quando for o seu dia de ficar lá, você paga para alguém ir, né? Então assim, porque sempre tem essa coisa, eu não posso porque eu trabalho, tá, mas então o que dá para fazer? Então dá para todo mundo se reunir e tentar organizar? Então quando for o seu dia de ficar, você, né, a gente vê isso, internação, acho que é muito comum ver isso, né? Então assim, no seu dia, ó, tem 10 filhos, tá bom, tem que ficar lá com a pessoa no hospital. Eu não posso, tá bom, então você paga para alguém no seu dia, porque eu também preciso me cuidar. E é como você falou, no último encontro que nós tivemos, que aquele que cuida adoece. Exatamente. Né? Porque ninguém fica sobrecarregado e ninguém se preocupa. Isso aí é uma coisa bem lembrado isso aí, porque eu acho que é muito importante quando vocês vão, né, nas visitas que vocês fazem, observar isso, quem está cuidando, né, e essa pessoa que está cuidando, como que ela tá? Como que tá a saúde mental dela, a saúde dela? Ela tá bem para continuar cuidando daquela pessoa? Ou às vezes ela tá tão sobrecarregada, tão esgotada, tão adoecida também, que ela também precisa de cuidado para continuar cuidando daquela pessoa idosa. Porque às vezes ela não tá dando conta, às vezes não é nem que ela tá maltratando, que ela tá sendo negligente, mas o quanto aquela pessoa vem se arrastando ali e tá conseguindo dar conta de tudo que precisa dar. Então é algo importante também para vocês olharem, de repente para conversar com essas pessoas, encaminharem elas também para um cuidado, né? É bem interessante pensar isso. E aí eu né, trouxe aqui que vocês também, claro, sabem, mas acho importante sempre a gente lembrar, né? Em caso de denúncia, né? Como que eu acho que é uma dúvida assim que as pessoas ficam, para quem denunciar, para quem eu falo, eu não quero que saibam que fui eu que denunciei. É muito delicado fazer uma denúncia. Para fazer uma denúncia, acho que a gente tem que ter assim elementos, né? Que de verdade a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que tem que ter elementos, não só porque assim, não vou muito com a cara daquele filho lá, então, né, a gente tem que ter muito esse cuidado, esse tato, essa responsabilidade, porque quando a gente faz uma denúncia, alguém vai lá averiguar, né, você vai estar mexendo muito com a estrutura daquela família, e aquela pessoa idosa que já tem a dificuldade de denunciar, de falar, pode se sentir muito constrangida, pode ficar muito mal com aquilo, pode ser coagida com aquilo, com as pessoas ao redor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando se tem, né, elementos que a gente vai observando que realmente possa estar havendo alguma violência, então a gente, né, pode fazer essas denúncias para as delegacias, no Disque 100, no 190 da Polícia Militar, as unidades municipais de saúde, e a gente tem o Conselho Municipal do Idoso também. A gente tem aqui em Bragança o Conselho Municipal do Idoso. A gente acha que só existe, né, como a Jaci trouxe aqui, a gente sempre pensa na criança. Então a gente sabe que existe conselho tutelar, todo mundo sabe, né? Então, aquela mãe só grita com aquela criança, qualquer dia eu ligo no conselho tutelar. A gente sempre ouve as pessoas falando isso, né? Mas a gente também tem o Conselho Municipal da Pessoa Idosa também, onde a gente também pode se informar, onde a gente também pode fazer denúncias, pode pedir para que verifiquem, né? E aí tem a Pastoral da Pessoa Idosa, que ainda bem que tem, né? Porque é o que eu falo, são esses grupos cuidando das comunidades, né, no caso aqui, vocês cuidando da região de vocês aqui do São José, com essa preocupação também de multiplicar isso, de levar isso para mais pessoas, né, porque historicamente, assim, né, nós somos seres sociais, a gente sempre teve essa necessidade de cuidar das comunidades, de cuidar dos lugares que a gente vive, e são esses grupos que vão fazendo isso. Eu acho importante mantendo isso, multiplicando, porque com a questão de tecnologia, de rede social, as pessoas cada vez mais afastadas, cada vez mais reclusas nas suas casas,
né? Então, enquanto a gente tem essa possibilidade de estar cuidando dos nossos grupos, da nossa região, dos vizinhos, das pessoas próximas, as coisas estão indo bem, né? E aí eu encerro aqui com vocês. Queria saber se vocês têm mais alguma coisa para trazer, alguma pergunta, alguma informação a mais para dar, porque eu saí daqui hoje aprendendo, sabendo coisas novas que vocês trouxeram. Alguém? Bem árduo, cansativo, talvez, né, para chegar até lá, mas conscientização, porque mesmo em Bragança, uma cidade grande, e nos jornais municipais, quantos idosos são vivos, machucados e mortos. Sim. Isso tem notícia toda semana. Eu vejo assim, a mulher tem um número, tem uma delegacia específica. Sim. Tantos outros batalhões, delegacias e idosos. Não tem campanha, não tem nada. Então, assim, é um trabalho pastoral da Igreja Católica, mas teria que ser bem abrangente. Da sociedade mesmo, da comunidade bragantina, a ponto de conscientizar a sociedade bragantina de tem um número e a gente vai ligar, porque se você souber de um idoso, do seu vizinho que está sendo machucado e tal, ligue. É verdade? Eu acho que... Campanhas mais extensas, né? Pode chegar ao ponto que chega até que não tem mais vida. Assim, as pessoas conhecerem a pessoa, porque a importância dela. A gente não é só visitar o idoso. Tem informações que a gente coleta, né? Vai direto no Ministério da Saúde. Eu achei muito interessante, né, quando eu conheci a pastoral, né, essa informação de que essas informações, elas são inseridas num sistema que vai para o Ministério da Saúde. Eu não tinha ideia disso, eu achei isso fantástico, né? E as pessoas meio que, a pastoral da pessoa idosa. Não sabe da Já começa com o idoso, né? A pastoral da pessoa idosa. Não sabe da importância, né? E assim, eu vou falar uma coisa assim que eu vou me enche muito de orgulho. É a pastoral dos olhinhos do Papa Francisco. Ele tem muito carinho pela pastoral da pessoa idosa, porque só existe aqui no Brasil, né? E assim, a importância dela, por entrar, olha, na região tal, tem muito doente de pressão alta, vai fazer um trabalho nisso, ou muito, né? Dá para fazer um trabalho. Sim, então, sim. A nossa pastoral tem uma importância muito grande. Sim, sim, com certeza. Precisam se conscientizar. Conhecer, saber que existe, saber o porquê que existe esse grupo, Sim. como esse grupo funciona, o que esse grupo pode fazer pelas pessoas, não só pela pessoa idosa, mas pelas pessoas que estão cuidando dessas pessoas idosas, que muitas vezes também estão lá angustiadas em casa, sem saber também o que eu posso fazer por essa pessoa que está aqui comigo. Porque a gente está falando da violência, mas a gente também tem aquelas pessoas que amam a pessoa idosa, que estão ali cuidando, que se dedicam, que abrem mão de muitas coisas para estar com aquelas pessoas, né? E aí olhar também para essas pessoas e elas saberem que tem esse grupo, que tem esse espaço, que pode ajudar, que pode dar voz para elas, que pode caminhar elas para algum lugar também, para alguma atividade, para algum trabalho, né? Orientar melhor sobre esses cuidados, como cuidar dessa pessoa que eu tenho na minha casa, que agora está acamada, que agora está domiciliada, não consegue mais sair de casa, não posso deixar aqui para ir no mercado, né? Movimentar mesmo e levar essa informação. E sair de casa, né? As pessoas falam assim, vou deixar o idoso lá. Não é criança, é crime. Não pode sair e deixar o idoso. É negligência, né? A gente entra de novo na negligência. Muitas pessoas acham que não é. Mas é. É negligência. Incapaz, né? É uma pessoa incapaz. Se for uma pessoa que não tá bem para ficar sozinha, né? E aí pensar, né? Quando a pessoa, é importante entender, a pessoa não, como que ela tá andando, como que ela caminha. Então, assim, posso ter tapete em casa? Né? Tenho criança em casa, tem um monte de brinquedo espalhado. Posso deixar esse monte de brinquedo espalhado?
né? É ter esse olhar atento, né? Vocês que fazem essas visitas, estarem observando isso, olha, tem muito tapete na casa, né? Fica mais fácil a pessoa cair, se machucar. Olha, a criança tá deixando o brinquedo atravessado ali, olha, toma cuidado, porque, né, olha, a pessoa pode vir andando e tropeçar no brinquedo. Da criança, que é o mesmo fundador. A gente lembra que, olha, eu tinha 15 anos, eu já era membro da Nacional. Toda criança desnutrida tinha um objetivo, tirar da desnutrição. Nós tínhamos um trabalho com casca de ovo, farelo de trigo, então era um trabalho muito grande. Com o idoso, qual é o trabalho direto? Talvez só seja olhar no momento. Isso é importante. Por isso que eu digo, a gente tem que trabalhar muito além daquilo que a gente está vendo. Eu penso assim, que como pastoral, nós aqui, eu nem moro aqui, teríamos que conhecer todos os idosos dessa parte, que não é grande, a ponto de mover campanhas, a ponto de... Gente, ele tem uma escola de medicina. E tinha ônibus que se locomovia a cidades e cidades da saúde da mulher, e eu penso, idoso. E a pessoa idosa? Ele está tomando remédio para pressão, que algum dia deu pressão alta, foi diagnosticado, e hoje está 9% tomando losartana todos os dias. Ele está com insuficiência cardíaca, não está fazendo xixi, e a mãe fala que ele não está tomando água. É toda uma história atrás. Então, qual é a solução para o idoso? E aí um amigo me disse assim, eu não consegui ficar porque eu não sei trabalhar. Só vendo. Fica limitado, né? Realmente, a gente tem que buscar. E isso tem que ser, eu penso assim, ó, no ano que vem já tem que ter uma resposta. Tem que ter projetos, né? Algo interessante fazer nessa parte, seria uma vez ou duas vezes a cada 2 meses, fazer uma visita na Câmara Municipal e tentar conversar o que pode ser feito. Entendeu? Buscar eles que façam. Apresentar projetos lá, né? Apresentar projetos, propostas. Um órgão de segurança. Sim. Promover um centro de passagem de idoso, que o idoso possa ficar a semana, enquanto as famílias não podem cuidar, tentar ver se há possibilidades. Aqui na cidade, a gente tem o centro-dia da pessoa idosa, né? Na Eusébio Savai. Então é importante, é uma ideia, né, pegar essa ideia, é importante de repente implementar até em vários pontos da cidade, porque a gente tem um, e aí, como esse idoso se locomove? Exato, em todos os bairros, né, cuidando dos seus idosos, tendo esse espaço para que eles possam transitar, passar o dia, socializar, né? Exatamente. Definitiva pastoral, pode? Sim. Então, chegar até eles, né, e buscar eles a pensar o que pode ser feito, o que pode, né, chegar a um futuro próximo, conseguir jeitear. Sim. Sim, outra coisa. Eu comentei com você o negócio lá das porcentagens. Anualmente vai sair lá, ó, X. Pode pegar isso. E na Câmara, e no Conselho Municipal do Idoso, está acontecendo isso. E falar as coisas que ela falou também. O que vocês podem fazer? Porque quando eu estive no Conselho, né, a gente falava, tem que mudar isso, mudar aquilo, a gente tentava... Mas é importante vocês criarem projetos, vocês se reunirem, né, documentar tudo isso, pegar essas informações, fazerem projetos. Tá bom, você quer que faz, mas o que você quer que faz? Qual a sua ideia? Onde? Como? Né? Trazer essas ideias para ter o apoio para isso poder funcionar. O centro de socialização para idoso é uma coisa importante. Sim. Numa cidade. Sim. Né? Porque a pessoa vai, faz um curso, tem uma palestra, né? Socializa, conversa com outras pessoas. Exatamente. Por exemplo, o que nós conseguimos quando eu estava no conselho, o que acontecia? O supermercado fingia que tinha um caixa especial para o idoso. Né? Só era no papel. Chegou denúncia, nós fomos lá, foi averiguando que não fosse isso mesmo, teve uma multa. A partir da multa, doeu no bolso,
Eles foram lá e realmente abriram caixa do idoso. E você sabe, você falou de caixa, eu pensei numa coisa que eu sempre falo, né? Que é, de novo, pensando no que a Lídia falou dessa questão de obrigatoriedade. É tão assim, a gente ter que ter uma placa dizendo preferencial para pessoas idosas e para pessoas com deficiências ou para gestantes, é um pouco até vergonhoso, assim, é vergonhoso, porque o que seria o ideal? Eu vejo uma pessoa idosa, eu dou o lugar para essa pessoa idosa, eu estou sentada no ônibus, eu dou o lugar para essa pessoa idosa, para essa pessoa com deficiência, né, para essa pessoa que está com... né? Então, assim, a gente ter que ter o aviso já é vergonhoso para nós, e aí não ser respeitado é mais complicado ainda. As vagas de estacionamento, Sim. a pessoa estaciona na vaga do idoso. E assim, né? É rapidinho. É rapidinho, né? Então, assim, outra coisa que aconteceu que eu consegui aceitar, eu fui no mercado, não tinha fila. Sim. Eu só perguntava alguma coisa para o caixa. Ele saiu. Aí a menina passa na minha conta, começou a conversar com a outra. Pô, mas esses velhos enchem o saco. E aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu vou ficar quieto. E eles continuaram conversando. E eu continuei ouvindo. Perto de quem vai falar, né? Outro. Ele fez assim, obrigado pela vacina. Né? Passei na conta, paguei, eu liguei pra cara dela. Ela falou na minha cara. Eu tenho cara bravo, né? Tenho mesmo. Saí para o gerente. E olha, o que aconteceu aqui não pode. Elas estão desenhando o idoso. Né? Ela acha que tem que ter uma postura não só para o idoso, mas com todo mundo que vem. Sim, é um desrespeito também falar aquilo perto de você, não deveria estar falando aquilo. Estava lá, esse cara, esse senhor enche o saco. Eu falei, gente do céu, você imagina quando você sai daqui, que eles falam da gente. Eu Senhor, tudo não foi assim. Então, eu falei assim, eu acho que as pessoas têm que parar desse preconceito de... Porque, querendo ou não, nós vamos envelhecer, já estamos no caminho. Espero que sim. Sim, até o Padre Jefferson fala, só não envelhece... Quem morre. Envelhece quem morre antes, exatamente. Só envelhece quem morre. É o caminho de todos, não tem como fugir. Mas eu acho assim, olha, esse espaço que vocês, né, esse espaço que vocês abriram para que eu possa vir falar sobre isso, para a gente fazer essa troca, você abriu um espaço para que a comunidade, outras pessoas viessem ouvir, né, eu acho que isso já é bem interessante, porque você falou, não adianta brigar. Não adianta eu chegar no caixa ali, apontar o dedo, vai virar uma discussão, vai virar uma briga, ninguém vai entender nada, cada um com a sua razão, né? Mas quando a gente tem espaços assim, onde a gente pode fazer essa troca, eu acho que vai promovendo ali, né, você pensar coisas que você não tinha pensado ainda, né, vai trazendo reflexões, você vai pensando diferente, vai tendo ideias, vai tendo... Então, assim, já começou, eu acho que, né, já começou o movimento, já começou a conscientização e dá continuidade a isso. A turminha nossa da pastoral, graças a Deus, é uma turminha bem, cabecinha assim, quer trabalhar. Pessoal engajado, né, que tá realmente porque quer fazer, né. Eu acho muito importante, assim, e que a comunidade também se envolva no trabalho, né, assim... De união, de trabalho de união da comunidade. Sim. Em geral. Eu acho que é isso, né? E eu, mais uma vez, fico muito grata por ter sido convidada para conversar, trocar com vocês, né? Fico muito feliz da oportunidade desse espaço e fico à disposição de vocês, tá? Para outros trabalhos, para as trocas, para aprender mais com vocês. E agradeço vocês terem vindo numa sexta-feira fria que tá. Tá bom? Agradeço, então.